regulagem do som interno. Hoje aqui no canal Up Motors eu quero falar sobre a regulagem do som interno do carro. E esse é mais um vídeo da série Os 6 Segredos para um Som Interno Perfeito. Eu sei que os 6 vídeos já passaram, mas como eu senti a necessidade de mostrar também como fazer a regulagem de todos os componentes que a gente viu aí no vídeo, rádio, alto-falante, isolamento das portas, caixa, alto-falante para o subwoofer, amplificador, tudo isso aí não é o suficiente para o som ficar perfeito. Precisa a regulagem estar bem feita também. Inclusive alguns colegas sugeriram aí. Então, eu preparei uma aula aqui para conseguir passar para você como seria a regulagem para o som interno, tá? Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de instalação de som e autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos com dicas sobre instalação de som, autoelétrica, administração de oficina, tá? Conhece alguém que também curte esse conteúdo? Compartilha com ele. Beleza. Então, como é que vai acontecer as coisas aqui no vídeo, tá? Eu fiz um desenho aqui no quadro para fazer uma explicação um pouquinho mais teórica. Depois a gente vai lá para a bancada configurar o rádio, o crossover, o processador, o amplificador com poucas regulagens e o amplificador com várias regulagens, tá? Então, eu organizei essa aula aqui para ficar da forma mais fácil para você conseguir compreender aí, tá? Beleza. A gente vai se basear num carro que tenha os 4 falantes originais e um subwoofer, tá? Então, baseado na configuração mais comum que existe para um som interno, tá? Se não tiver subwoofer, eu vou dar os detalhes ali na hora da bancada de como seria a regulagem se não tivesse subwoofer, tá? Ok. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente quando vai fazer uma configuração é as frequências que o nosso ouvido escuta, que é de 20 Hz até 20.000 Hz. Então, eu vou dar 20K aqui. Dentro dessa faixa de frequência, o alto-falante subwoofer ele vai reproduzir mais ou menos de 20 até 200 Hz. Pode variar um pouquinho do modelo do alto-falante, do estilo da caixa, de como é que é o formato do porta-malas. Então pode variar aqui de 20 para 30, 40, 50. De 200 pode variar para 150, 250, 300. Aqui é uma média, tá? É a regulagem base que você vai fazer. Depois, se quiser alterar alguma coisa, altera depois. Mas essa aqui é a regulagem base, tá? Para o subwoofer. E os falantes de porta, ou eles são o kit 2 vias, ou eles são triaxial. Então ele já tem o tweeterzinho separado do alto-falante. Ele vai reproduzir essa frequência aqui de 200 Hz até 20.000 Hz, tá? Dentro do próprio falante. Então, baseado nisso aqui, é o que a gente vai começar a fazer as configurações lá nos equipamentos. Então vamos lá. Vamos lá então, a gente inicia pelo crossover, tá? Vou deixar o processador mais para lá. Tá aqui o crossover, eu vou pegar a minha chave de fenda para ficar mais fácil de mostrar. Então aqui eu tenho a entrada, né? Input, é onde entra o cabo RCA que vem lá do rádio. Se o rádio tiver só um par de RCA, né? Se o rádio tiver 2 pares de RCA, você escolhe aqui se liga os da frente ou os de trás. Eu prefiro ligar os de trás aqui, mas sempre tem que ser um L e um R, tá? Dá também para juntar com o Y lá no rádio, para juntar o L da frente e de trás e o R da frente e de trás, e bota aqui. Agora, se o rádio tiver 6 saídas RCA, então junta a frente e a traseira, bota nesse aqui, e aqui liga a entrada da saída de sub lá do rádio, a saída para subwoofer. Deixa eu só pegar o rádio para mostrar aqui. Aqui assim. Ele tem um SW aqui no meio,
dessa saída aqui de baixo, que é a saída de subwoofer. Tá? Se o rádio não tiver, tudo bem. Não vai utilizar isso aqui daí. Beleza. Agora aqui a gente tem a saída flat, essa aqui não vai usar. Tem a saída low. E a saída low, a gente regula ela, ó, se subir aqui pela setinha, dá para perceber que ele configura por aqui, tá? Então, a gente vai começar o som em flat, que aqui começa na frequência mais baixa que o rádio consegue enviar. Aqui a gente vai parar mais ou menos no 200, que é onde está o nosso desenho lá no quadro. Aqui ele tem um pontinho em 180 e um 250. Vamos botar aqui no 200. Aqui, a fase, tá? Normalmente ela fica em 0, que é pressionado. Mas quando tiver com todo o som pronto, você vai vir aqui e mexer no botãozinho para ver se por acaso o som fica melhor. Daí quer dizer que o alto-falante está numa fase contrária da fase dos falantes de porta, mas começa em 0. O Bass Boost também fica em 0, tá? Dá para alterar depois que tiver tudo pronto, se você quiser aumentar um pouquinho para aumentar um pouco o grave. Até onde não tem distorção, dá para aumentar. Descendo aqui tem o botão do liga e desliga, tá? Vamos deixar ele ligado, que é pressionado. E aqui o ganho, tá? Mínimo ou máximo. Eu recomendo deixar sempre no meio. Depois que tiver ligado o som, você vai escutar. Se quiser aumentar ou diminuir o grave, vai baixar ou aumentar aqui no level, né, que é o ganho, do saída low. Aqui, ó, low, porque é a saída de subwoofer. Saída de subwoofer. L mais R ou low rear. L mais R é aqui, ou low rear quando tiver entrada de sub. Tá? Para ambas, a regulagem aqui é a mesma. A saída mid não vai usar. Tá? Seria para cone seco, se fosse um som grande. A saída high também não vai usar. Seria num som grande, onde teria os tweeters ligados separado, tá? Num canal separado do módulo, que não é o caso do som interno, aqui do nosso exemplo. E a saída mid-high é a que a gente vai usar para ligar os falantes de porta duas vias ou triaxial. Então a mid-high, ela regula aqui, ó, dá para ver o risquinho, regula aqui. A frequência que a gente quer que comece a tocar é o HPF. Então, aqui, o HPF mínimo é 550. Tá? Não tem o 200 que nem eu botei lá no quadro. É uma limitação do equipamento, mas é normal, tá? Não tem problema com relação a isso. Se você quiser compensar esse falante de porta que vai começar a tocar em 550 Hz, dá para aumentar o subwoofer para ele ir até 300. Tá? Então, o subwoofer começa no mínimo que o rádio manda, que é uns 20, termina em 300. Aí, no 550, já começa o falante de porta, tá? Aqui no HPF. Claro que isso aqui tem que mudar depois, tá? Depois que o som está tocando. Começa no 200, que é o que a gente regulou agora. Então, vamos botar aqui. Começa em 550, termina em 20K. Tá? Termina em 20.000, porque ele tem que deixar passar o som do tweeter também. E liga ele aqui. Liga o LPF. LPF não, desculpa. Liga a chave e liga e desliga. Pode desligar aqui o médio e pode desligar também o tweeter. Tá? E assim é a regulagem do crossover. O ganho aqui também deixa no meio. Se por acaso quiser aumentar o ganho dos alto-falantes das portas ou diminuir, é só vir aqui, baixar ou levantar. Tá? Assim é a configuração no crossover. Agora vamos ver a configuração no processador. Eu já deixei os fios ligados aqui. Só ligar a alimentação aqui. Para a gente alimentar ele aqui, só funciona com energia, né? O processador, porque ele é todo digital. Vamos lá. Esse aqui é um processador da Stetson e ele tem o display gráfico aqui. Eu gosto desse display gráfico porque se percebe melhor as configurações. Não existe mais para vender esse processador aqui. Provavelmente você vai conseguir comprar aí um processador que tem só os números, né? Igual esse aqui tem no cantinho,
tem só os números. O seu aí que você vai comprar tem os números na tela inteira. E esse aqui tem um gráfico de um lado e os números do outro. Mas mesmo assim prefiro usar esse, porque ele é mais fácil de visualizar o que acontece nos cortes de frequência, tá? Beleza. Então é o seguinte, supondo que aqui a gente tenha na saída 1 os alto-falantes de porta e na saída 2 o subwoofer, tá? É assim que eu vou configurar elas. Aqui tanto faz, tá? Esse processador tem 6 saídas. Posso botar alto-falante de porta, ou subwoofer, ou corneta, ou tweeter, em qualquer canal, porque eu configuro eles individualmente. As entradas aqui não vale entrada de sub. Tem que ser entrada flat. Aquelas entradas lá, front, rear, RL, liga direto aqui. Tá? Beleza. Então vamos considerar que aqui eu tenho um canal para a saída dos falantes de porta. Se por acaso você quiser colocar direito e esquerdo nos falantes de porta, coloca aqui left e right, né, LR, e aqui coloca cada um desses para um canal do amplificador. E aí configura os dois exatamente igual. Aí vai ter direito e esquerdo lá na configuração das portas também. Eu vou configurar um só, tá? Se você quiser colocar dois, é só configurar o outro exatamente igual. Nosso exemplo então vai ser os falantes de porta aqui no canal 1 e o subwoofer no canal 2. Então vamos lá. Entro lá no canal 1, tá? Vou até a opção ganho. Ali eu tenho o ganho de todos os canais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar em 0, porque 0 aqui representa a metade, né? Eu posso subir ou posso descer. Eu vou deixar 0. O ganho master, que é esse aqui, o primeiro, ele fica em 100%. Agora eu vou sair, seguro apertado, ele sai. Vou até os cortes de crossover. Saída 1 são os meus falantes de porta. Então eu quero que eles toquem de 200 Hz até 20.000 Hz. Então eu vou ligar o HPF aqui. Pode ser em Butter 12. Aqui. Vou pegar aqui que é mais fácil de mostrar. HPF Butterworth 12. Vou começar em 200 Hz. Então venho aqui e seto em 200. Vou ver que a minha linha aqui vai parar bem aqui pertinho do 200. Parar não, né? Começar. 200. E eu quero que ele termine em 20K. Aqui. Vou ligar o LPF também em Butter 12. Aqui. E vou trocar ele para 20K. Como foi o nosso exemplo. Aí, ó. Começa a tocar em 200 Hz, toca até 20.000 Hz. Legal, agora eu vou configurar o canal 2. Pressiono o botãozinho 2. Estou no canal 2. O canal 2 eu tenho o subwoofer, então eu vou ligar ele, vou deixar em Butter 12. Quero que ele comece a tocar em 20 Hz. Tá? 20 Hz aqui, ó. E quero que ele termine de tocar em 200 Hz. Cadê o Butter 12 aqui? Aqui. Agora eu vou trocar aqui para 200. Aqui eu vou ter que descer um montão. Vai descer mais ou menos aqui, tá? Nota que tem muito mais precisão regulando com um processador. 200... Aqui. Então tá. Subwoofer toca de 20 a 200 e os falantes de porta tocam de 200 a 22K. Preenchi a minha faixa de frequência com o som dos dois falantes que eu tenho no meu sistema. Beleza, volto um pouquinho, ando para frente aqui, eu tenho o equalizador paramétrico. Aqui, se eu quiser alterar um pouquinho para dar um pouco mais de voz, um pouco mais de batida, um pouco mais de tweeter, eu venho aqui na frequência e seleciono a frequência que eu quero mudar. Lembrando que quanto mais baixo, mais eu mexo no grave.
E quanto mais alto, mais eu mexo na voz. Então, se eu quiser levantar, por exemplo, 300 Hz, eu seto aqui 300 Hz, e aqui eu dou um ganho no 300 Hz. E ele vai aumentar aqui também, ó, me mostrando que eu dei um ganho nesse canal aqui, né, nos 300 Hz. Para o canal 1, né, só para o canal 1 eu dei o ganho nessa frequência. Volta, fica zerado. Eu posso dar ganho em outras frequências também, né? Para outros canais. Posso dar ganho individual de frequência para cada canal. Esse aqui é o processador, então. Agora eu vou tirar o processador daqui e quero mostrar o amplificador, tá? Aí aqui no amplificador, eu vou começar mostrando um SD 400.4, tá? Um som digital 400.4. Aí eu tenho as minhas saídas aqui, como a gente já mostrou no nosso vídeo de amplificador, né? Na aula de amplificador. Tem as saídas aqui, 1 e 2, 3 e 4, as entradas, tá? Agora a regulagem dele aqui, ó. Eu tenho regulagens para o canal 1 e 2, é uma regulagem, né? Que serve para o canal 1 e 2 simultaneamente. E eu tenho a regulagem para o canal 3 e 4, que também regula tudo junto aqui. Como é que eu vou deixar isso aqui? Se o carro tem processador ou crossover, eu deixo em full, tá? Tá full aqui, ó. LP, full, HP. Eu vou deixar em full, tá? Se o carro tem crossover ou processador. Deixo em full e o ganho no máximo. Ó, aqui já está no máximo. Outro lado também. Deixo em full e o ganho no máximo. Beleza. Por que eu deixo assim aqui? Porque aqui vai passar todas as frequências por causa do full. Alguns amplificadores está escrito flat, tá? Full ou flat. E o ganho eu deixo no máximo, porque o que vai regular o ganho é o crossover. E o que vai regular as frequências também é o crossover. Então, vulgarmente a gente chama de deixar o módulo todo aberto, tá? Quer dizer, o amplificador fica com a crossover em flat e com o ganho no máximo. Isso aqui é o amplificador todo aberto. Agora, se o som não tem processador ou crossover, que tem só o amplificador, então você vai analisar lá o que tem ligado em cada canal. Se por exemplo, né, se no canal 1 e 2 tem os falantes de porta, então você vai deixar em HP e vai deixar o ganho no meio. Nos canais 3 e 4, se tem falante de porta, deixa igual a esse. E se nos canais 3 e 4 tem um subwoofer, que é o falante maior lá atrás, você deixa ele em LP. E o ganho no meio também. Vai ligar o som e aí você vai regular os ganhos aqui conforme o seu gosto aí. Tem muita voz? Diminui a voz. Precisa mais batida? Aumenta a batida. Tá? Tem muita batida? Volta aqui. Batida é o grave, né? Eu chamo batida, mas é som grave. Regula nos ganhos aqui e aqui não mexe mais. Tá? Agora, tem amplificadores que tem mais regulagens, como é o caso desse aqui. É um Hurricane 4x250. Ele tem as mesmas saídas aqui, né? Canais 1 e 2, 3 e 4. E aqui nas equalizações ele tem um pouco mais de regulagem, tá? Então aqui ele te dá um pouco mais de recurso. Aqui no mesmo esquema, se tiver crossover e processador, o módulo fica todo aberto. O que é isso? Regulagem no flat e ganho no máximo. Aqui. E aqui a mesma coisa, regulagem no flat e ganho no máximo. Nota que aqui eu regulo para os canais 3 e 4 e aqui eu regulo para os canais 1 e 2. Tá? Beleza, isso aqui se tiver crossover e processador. Agora, se não tem crossover e processador, de novo eu vou ter que analisar. Se nos canais 1 e 2 eu tenho os falantes de porta, então eu coloco em HPF. Tá? O ganho eu deixo no meio. E aqui tem um detalhe com relação ao HPF.
ele tem também um botãozinho que eu posso regular o ponto de HPF. O HPF é a frequência em que o canal começa a tocar. Então, se eu quero que ele comece a tocar em 40 Hz, eu baixo tudo. Se eu quero que ele comece a tocar em 3.000 Hz, 3 kHz, eu subo tudo. Como a gente já sabe pelo nosso esquemático lá no quadro, a gente quer que seja 200. Não tem exatamente o número 200 aqui. Mas eu considero que se no começo é 40, no final é 3.000, no meio é mais ou menos 1.500. Então, 1/4 aqui, 750. Então eu volto para 1/8 mais ou menos, que é tudo no fim, volta um pouco. Considero que aqui seja mais ou menos 200. Tá? Não é preciso, mas já ajuda bastante. O LPF não mexe nada, né? Só vai mexer no LPF quando eu tiver regulado para LPF aqui. Bass Boost fica 0 porque eu não quero batida. Bass é batida, eu não quero batida nos alto-falantes de porta. Eu quero só voz e um pouquinho de batida seca. Então, Bass Boost fica 0. Agora aqui, se eu tenho os falantes de porta desse lado, eu tenho o subwoofer desse lado. Eu vou deixar o ganho no meio. Vou colocar a regulagem para LPF. E aqui no LPF, eu posso regular em que frequência eu quero que comece... que frequência eu quero que termine de tocar o meu subwoofer. Tá? Ele começa na frequência mais baixa que o rádio manda. Normalmente é 20 Hz. Se eu quero que ele toque de 20 a 30, eu deixo aqui. Se eu quero que ele toque de 20 a 250, eu boto aqui. Mas, no nosso exemplo, eu quero que ele toque de 20 a 200. Então, supondo que aqui é 30, aqui é 250... Supondo não, né? É isso. Então, no meio, eu suponho que seja 150. Então, eu vou colocar aqui. Seria 3/4. Mais ou menos 200 Hz. Tá? Ligo, boto para tocar. Aí, aqui sim, eu posso mexer o Bass Boost para 6 dB ou 12 dB. O 0 não dá nenhum ganho na batida. O 6 dá um pouco e o 12 dá bastante. Só que não dá para mexer nisso aqui com o som desligado. Liga o som, tá? Escuta ele tocando, vem aqui, mexe para o 6. Se o alto-falante não chacoalha, não dá distorção, não ronca, se o som dele está bonito, está limpo, pode deixar no 6. Aumenta para o 12, provavelmente o alto-falante vai roncar, ele vai fazer prr, 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 um som feio. Volta para o 6. Se no 6 também ronca, deixa no 0. Não tem choro. Tem que deixar no 0 daí. Não pode, nunca na vida, deixar um alto-falante roncando ou tocando com um som distorcido. Aí com o som ligado também dá para dar uma mexidinha aqui no LPF, né, que é onde termina de tocar o alto-falante, talvez colocar para 250 ou menos, né? Vai mexendo dentro dessa faixa aqui de limitação. Dá para mexer até o som ficar do seu gosto aí. O HPF aqui dos falantes de porta também dá para mexer. Se por acaso ele está batendo muito, o alto-falante de porta está fazendo ruído, distorcendo, sobe aqui. Então ele vai dar menos batida e mais voz. Tá? Então esse módulo tem um pouco mais de recurso. Beleza. Agora vamos ver como é que fica lá no rádio. Antes de mostrar como é que é a regulagem aqui no rádio, eu quero falar um pouquinho sobre o curso de instalação de som aqui da Up Motors. Se você quer se profissionalizar em som automotivo, ganhar dinheiro com isso, tirar o sustento da tua vida trabalhando com som automotivo, eu tenho um curso completo, online, com uma teoria fácil de se compreender, muita aula prática, tá? E eu vou deixar um link aqui no final do vídeo, se você quiser fazer a sua inscrição ali e ser avisado quando começar a nossa próxima turma de som automotivo, tá? Beleza, agora vamos regular o rádio. Beleza, deixa eu ligar ele aqui primeiro, de uma forma que não se encoste os fios, né? Para ele não queimar. Eu vou usar aquele mesmo rádio que a gente usou na aula de demonstração do rádio, tá? Eu considero esse rádio aqui muito bom. Por isso eu estou usando ele aqui. Inclusive eu vou fazer outro som para mim e eu vou usar ele, porque eu gosto muito desse rádio aqui. Tá, deixa eu... Setup não quero, eu vou entrar direto aqui.
Beleza. Pode estar no FM mesmo para fazer a regulagem, tá? Vou no botão central aqui e vou até as opções de áudio. Vou colocar de um jeito que se enxergue, né? Aqui, eu estou nas opções de áudio. Então, eu entro aí. O balanço e o fader eu vou deixar em 0. Preset EQ, eu vou ter que deixar ele aqui em custom. Tá? Então, vamos voltar. Aqui eu tenho o gráfico EQ. Aí aqui é o seguinte. Se eu tenho crossover e processador, isso aqui fica tudo 0, tá? Pode ver que todos eles estão... Deixa eu pegar aqui, que fica mais fácil de ver. Pode ver que todos... Opa, saí fora aqui, pera aí. Deixa eu ir lá no rádio de novo. Aqui, áudio, equalizador gráfico. Pode ver que eles estão todos em 0, ó. 1250, 3150 e 8000. Tá tudo em 0. Aqui, ó. 100 e o 315 também está em 0. Se eu tenho crossover, eu deixo isso aqui em 0. Se eu tenho só amplificador, depois que o som está ligado, eu posso vir aqui. Deixa eu botar de novo na regulagem. Estou apertando sem querer o botão aqui. Com o som ligado, eu posso vir aqui e aumentar. Quanto mais baixo, mais grave. Vou botar aqui. Ó, quanto mais baixo, mais grave. Quanto mais alto, mais voz. E assim eu faço minha regulagem. Quanto mais alto, né, é mais voz. Então, se eu levantar os mais altos, eu levanto a voz. E se eu levantar os mais baixos, eu levanto o grave. Assim eu faço a minha regulagem aqui. Tá? Voltando então, a próxima que a gente tem é o loudness. O controle de loudness, se você ativa ele coloca mais grave e mais tweeter e diminui a voz. Então, recomendo ligar ele depois que o som está pronto. Se você acha que fica melhor com o load ligado, o loudness, deixa ligado, tá? Mas assim, para começar a regulagem, deixa desligado. Deixa eu voltar aqui. Subwoofer. Esse rádio tem a saída de subwoofer. Então, eu tenho algumas configurações aqui de subwoofer, mas elas só vão funcionar se você estiver usando a saída de sub, que é essa aqui. Se estiver usando a saída de sub lá na entrada do amplificador ou do crossover, aí sim vai funcionar essas regulagens aqui de subwoofer. Se não estiver usando, elas não vão funcionar para nada, tá? Então, supondo que você esteja usando, aqui regula se o alto-falante vai tocar para dentro ou para fora. Opa, saiu da regulagem aqui. Aqui, significa que o alto-falante vai tocar para dentro ou para fora. Ó, reverse. Normal ou reverse. Tá? Deixa normal, não precisa mexer nisso aqui. Ou desligado, né? Pressionou aqui, está desligada a saída de subwoofer. Aí desliga o alto-falante. Vamos girar aqui. Deixa eu ver. Essa é a regulagem que a gente tem nele aqui. Subwoofer 2 é para regular as frequências da saída de sub. Aqui eu regulo a frequência em que o subwoofer vai começar a tocar, tá? Então é o HPF. Desculpa, é LPF. A frequência que ele termina de tocar. Não, também não. Bruno, tu volta para essa parte aqui do subwoofer 2, tá? Beleza. Agora vamos para o subwoofer 2, onde eu vou regular um ganho a mais numa frequência específica aqui. Então, eu tenho a opção de 50, 63, 80, 100, 125.
Aí eu tenho que ir em uma por uma, tá? Eu começo no 50, seleciono 50 e levanto o ganho dela. Se o som melhora, ótimo. Se o som não melhora, volta para 0. Saio de 50, vou para o 63. Clico aqui, levanto. Opa, o som melhorou, ótimo. Volta para 0 e vai para 80. Levanta, opa, para cá. Levanta mais, não, o som não ficou bom. Volta para 0. Aí você descobriu que a boa mesmo é o 63 aí do teu sistema. Tá? A tua caixa, o teu alto-falante tocam bem nos 63 Hz. Então, pode levantar o 63 aqui até onde você quiser, tá? No grave. Agora, a gente vai ter aqui Bass Booster. Também recomendo deixar em 0, tá? Ele tem vários níveis aqui, mas eu recomendo deixar em 0. HPF. Aqui eu regulo a frequência em que as saídas normais, essas saídas normais aqui, ó, é a frequência em que elas vão começar a tocar. Então, se você está utilizando um sistema de subwoofer, com a saída de subwoofer, pode ativar o HPF. E aqui você vai regular em que frequência o alto-falante vai começar a tocar, os alto-falantes de porta. Tá? Pode começar em 125, é o máximo que ele tem aqui, né? Então, bota para começar em 125, porque daí os falantes de porta não vão tocar grave de jeito nenhum. Tá? Lembrando que se você tem crossover e processador, isso aqui vai ficar desligado. Tá? Se não tem crossover e processador e está utilizando a saída de sub do rádio, vai usar o HPF. Se você estiver usando só a saída flat, estiver usando só as saídas normais e não está utilizando saída de sub, ou o teu rádio não tem saída de sub, não vai ligar HPF, porque senão não vai sair grave no alto-falante. Tá? Beleza? Vamos ver o que mais aqui. Voltou para fader e balanço. Essa aí é a regulagem no rádio. Eu quero te falar uma coisa aqui. Todas essas regulagens que eu falei são a regulagem base, que é a regulagem teórica, tá? Então, você pode fazer isso tudo que eu falei, tá? E você vai ter certeza que os alto-falantes vão estar tocando na frequência correta que eles são feitos para tocar. Mas não significa que essa é a regulagem perfeita. Depois que o som está tocando, tá? Você vai botar no volume máximo que você gosta de ouvir lá no rádio, tá? Aí vai dar mais uma mexidinha pequena para um lado e para o outro, nas opções em que tem regulagem. No amplificador, vai mexer lá no custom, né? As frequências mais baixas. Se você quer mais grave, nas frequências mais altas. Se você quer mais voz, lá no amplificador, vai poder mexer um pouquinho no HPF, um pouquinho no LPF. Lá no processador e no crossover também. Vai poder aumentar um pouquinho o LPF, tá? Diminuir um pouquinho o HPF, tudo e mexendo um pouquinho em cada um e escutando o som com atenção, uma música que você conhece bem como é essa música, e ver se o som grave está ficando como você gosta, se a voz está ficando como você gosta, bem como os ganhos, né? Dá mais ganho na voz ou dá mais ganho no subwoofer. O ouvido humano ele é subjetivo. É possível que eu vá regular o seu som e fique bom para mim e não fica bom para você. Então, essa regulagem fina você tem que fazer depois que o som está ligado, depois que o som está tocando, certo? Bom, quero agradecer muito a sua audiência, a sua participação aqui na série Os 6 Segredos para o Som Interno Perfeito. Eu adoro fazer série. Eu sei que fica um pouco longo, assim, um pouco extenso, mas eu gosto muito de fazer isso, porque eu gosto de dar informação completa. Eu não gosto de dar informação pelo meio, tá? Por isso que eu faço essas séries longas. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tenha certeza que na quarta-feira que vem vai ter vídeo sobre som bacana de novo. E eu te aguardo. Até já! Tchau!